quando a gente tá num movimento de comer mais do que deve, então você senta na mesa, você come, você tá satisfeito, você tem uma saciedade fisiológica, então seu estômago tá cheio, ele já mandou esse sinal pro seu cérebro, mas mesmo assim você continua comendo. Esse excesso de alimento, ele é para tampar um buraco emocional, geralmente. E você muitas vezes não sabe do que se trata. Então, é um processo compulsivo que pode ser denominado compulsão alimentar. Quem faz esse diagnóstico é o médico psiquiatra, mas a gente precisa de uma equipe para tratar, então de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, pessoas que estejam habilitadas a fazer toda essa mudança de estilo de vida, de mentalidade, que vá cuidar da real causa que está te fazendo comer mais do que deve. Então, comer mais do que você aguenta, do que a sua saciedade permite, isso é um movimento de descontar na alimentação alguma frustração, algum problema, algum sentimento que você não consegue administrar. Então, por isso que a gente precisa sempre ficar atento. Além disso, compulsão alimentar é um transtorno alimentar, é uma doença. Então, como toda doença, ela deve ser tratada. Além do excesso de peso, existem outras questões que a compulsão alimentar ela tá muito envolvida. Controle de ansiedade, depressão, algumas questões físicas também. Então, o seu estômago ele é um músculo. Quanto mais você come, mais ele dilata, mais alimento cabe. Então, por isso que você vai comendo cada vez mais. Você tem essa sensação de comer cada vez mais. E aí, depois que você acaba de comer, geralmente é acompanhado por culpa, por algum tipo de descontrole, de sentimento de descontrole, de não conseguir parar de comer, de não precisar ter comer aquele ponto. E aí, desse sentimento de culpa, você pode ser encaminhado para um processo de purgação, que seja através de atividades físicas, laxantes, indução de vômito, diarreia, enfim. Então, a pessoa ela perde qualidade de vida por não conseguir lidar com alguns sentimentos, algumas emoções, algumas questões, e que ela desconta e que ela tem esse mecanismo que foi aprendido desde a infância, que é descontar na comida. Então, quando a criança tá chorando, a criança tá triste, deu alguma birra, você faz o quê? Geralmente os pais, né, desde quando, da minha geração, pelo menos, davam uma mamadeira, davam um pirulito. Então, a gente tem esse movimento de tampar a boca da criança, de suprimir uma emoção com comida. Então, isso é aprendido desde o berço. E fica cada vez mais difícil na vida adulta a gente controlar isso se a gente não entende a real causa.